Bom, vamos lá sobre a reportagem do Fantástico. Fiz uma colinha aqui porque eu resolvi assistir de novo a reportagem para eu conseguir pegar tópicos e tópicos e falando mentira, mentira e mais mentira para esse Fantástico, que sempre fez o desserviço de denegrir a imagem da minha profissão, na qual eu tenho muito orgulho de ser, em que também a gente demora 5, 6 anos, dependendo da faculdade que você faz, para estudar apenas essa região de cabeça e pescoço. Sendo que, após esse período, todas as especialidades que a gente vai fazer é sempre nessa mesma região. O que vocês acham? Que é uma pessoa que tem capacidade, que sabe, que ficou ali focada naquela região, ou um generalista? Bom, aí é pra cada um saber, né? Eu não estou aqui e nunca vocês vão eu vir aqui falar sobre denegrir a imagem de algum outro profissional, falar mal deles. Pelo contrário, eu sempre vim aqui para enaltecer a classe médica, a classe odontológica, a classe farmacêutica, os enfermeiros, os biomédicos, cada um na sua área e na sua atuação brilhante que cabe a cada profissão. Eu sempre falo que a gente não é nada sem o outro. A gente nunca sabe tudo. O conhecimento, ele está disperso na sociedade e não preso dentro de uma única pessoa ou de uma classe. Foram mais ou menos 11 minutos de reportagem, na qual eles só denegriram a imagem do cirurgião dentista. Eles falam em mal dentista o tempo inteiro, eles falam em proibição, eles citam leis incompletas, eles falam mentiras o tempo inteiro sobre uma classe que lutou tanto e luta tanto para ter o seu espaço. A renomodelação definitiva realmente não é uma resolução permitida pelo nosso Conselho Federal de Odontologia. Então, todos os profissionais que fazem esse tipo, todos os profissionais dentistas que realizam esse tipo de procedimento, eles estão agindo contra a lei. E quando isso acontece, e eu, por exemplo, sou paciente, ou, por exemplo, alguma coisa que mexe comigo pessoalmente, o que eu faço? Eu vou na justiça e vou denunciar. Eu não vou até o Fantástico e vou falar sobre ele. Quando chega no meu consultório, como já chegou, pacientes com complicações de procedimentos de outros profissionais que não eram da minha classe, eu não vim aqui no Facebook, eu não fui na Globo, eu não fui em lugar nenhum, e nem o meu conselho fez isso, muito menos os representantes dele foram para denegrir uma classe. O que a gente faz? A gente entra na justiça contra aquele profissional, porque o que ele faz é responsabilidade dele e não do conselho dele. O conselho dele vai regulamentar o que ele pode, o que ele não pode, supervisionar. Agora, o que ele faz dentro de um consultório entre 4 paredes, a responsabilidade é somente daquele profissional. E quando eles falam que a área da atuação do cirurgião dentista não é o nariz, eles estão mentindo. Mentindo porque eu vou colocar aqui para vocês qual é as limitações e áreas de atuações anatômicas do cirurgião dentista. Inclusive, se a gente olhar essa imagem que eu tô vendo aqui em cima, vocês conseguem observar que ao centro do nosso rosto está o nosso nariz. E nós temos, inclusive, trabalhos já sendo executados há muito tempo em postos de saúde, em que os médicos nunca falaram nada, e nenhuma classe nunca falou nada, em que a gente trata fraturas que a gente chama de Lefort 1, 2 ou 3, que são fraturas ósseas intracranianas, aqui ó, na maxila, na junção maxila-crânio, e são abaixo de todos esses tecidos em que eles falam que a gente não pode agir, porque a gente tem que entender que nós somos como se fosse uma cebola. Cada parte a gente vai descamando para chegar até a última. Então começamos pela nossa pele e chegamos na última, que é os nossos ossos. E nós dentistas temos não só conhecimento para mexer nessa área, como experiência de anos de formação. Para vocês terem uma ideia, a dentista já cuida dessa área há tanto tempo, que a minha mãe, que tem 36 anos, sei lá quantos anos de profissão, 38, ela já cuidava disso há muito tempo. Do mesmo modo que a gente também vê outros profissionais cuidando de, às vezes, da mesma determinada área. Em relação ao que eles falaram, que dentistas estão causando muitos desserviços, muitos mal dentistas, assim que eles colocam, né? Os otorrinos também têm descritos inúmeros, se você colocar aqui no Google, como eu acabei de colocar, inúmeros casos de necrose de ponta de nariz por vários procedimentos.
Mas nunca isso foi colocado em rede social por nenhum conselho, principalmente o meu conselho, no qual eu tenho muito orgulho. Eles fazem, inclusive, coleta de costela. É feito, inclusive, coleta de costela para fazer enxerto do nariz. E você sabe que quando a gente mexe na costela, como ela é muito próxima ao pulmão, pode dar muitos problemas. Isso pode acontecer, mesmo que ele faça tudo certinho. Inclusive, uma das coisas que mais acontecem em cirurgias plásticas são trombose pós-cirúrgica. Quanto mais é feito um procedimento, a gente vai começar a ver riscos desse procedimento, isso é natural, mesmo que se haja. Inclusive, uma das coisas que mais acontecem em cirurgias plásticas são trombose pós-cirúrgica. Quanto mais é feito um procedimento, a gente vai começar a ver riscos desse procedimento, isso é natural, mesmo que se haja da melhor maneira possível, porque ele está sendo feito em larga escala. Isso acontece, do mesmo jeito que estamos vendo problemas acontecendo com vacina. Eles falam também que em 2016 houve uma resolução de harmonização facial, e houve mesmo essa resolução, mas isso sempre esteve muito bem descrita, onde a gente pode fazer vários procedimentos, inclusive cirúrgico, que eles falam que a gente não pode fazer. A gente pode fazer bichectomia, como eu acabei de colocar aqui pra vocês, a gente pode fazer lipoaspiração facial, é uma técnica cirúrgica, onde a gente faz incisão após o mento, aqui embaixo ou aqui, próximo ao ângulo da mandíbula. A gente também pode fazer lip lift, que é um pequeno incisão aqui no lábio para trazer o lábio mais para cima. A gente pode remover tecidos adiposos, como a bola de Bichat da face. Nós podemos fazer e nós fazemos, e é outro procedimento cirúrgico realizado por cirurgião dentista, fora todos os outros que a gente sempre fez intraoral. Remoção de freio, biópsias teciduais, remoção de terceiro molar incluso, muitas vezes dentro do seio maxilar, levantamento de seio, enxertos que a gente sempre fez intraoral, remoção de freio, biópsias teciduais, remoção de terceiro molar incluso, muitas vezes dentro do seio maxilar, levantamento de seio, enxerto ósseo, implante dentário, tudo isso são procedimentos tão profundos e tão cirúrgicos, ou às vezes até mais do que os outros procedimentos que eu acabei de citar. E aí, logo em seguida, eles falam de 2019, onde o próprio Conselho Federal de Odontologia faz um adendo na resolução, onde ele descreve melhor os procedimentos podendo ser feitos e veta outros, como, por exemplo, esse do nariz, blefaroplastia, esse outro que faz uma incisão na orelha para diminuir a orelha de abano. Todos esses são realmente vedados, apesar de serem procedimentos discutíveis, que o conselho está discutindo perante as complexidades que a gente já realiza em outros locais e serem determinadas as nossas áreas anatômicas, sendo que essas estruturas estão dentro dessas áreas anatômicas. No entanto, por serem vedadas, realmente, esses cirurgiões dentistas que realizaram isso, eles estão errados. Não estou aqui para passar pano em ninguém, eles estão errados, eles têm que responder criminalmente pelo que eles fizeram. Ponto. Mas isso não significa que a maioria, como eles falam lá também, que são a grande maioria. Por que eles dão a entender, né, que é a maioria? Porque eles falam assim que não é difícil você encontrar na rede social dentistas realizando procedimentos proibidos. E não é verdade. Isso é muito raro. Isso acontece como qualquer outra profissão, do mesmo jeito que eu tenho pedreiros bons, pedreiros ruins, eu tenho funcionários, secretárias boas, secretárias ruins, eu tenho engenheiros bons, engenheiros ruins, eu tenho também dentistas bons, dentistas ruins, médicos bons e médicos ruins, certo? Como qualquer outra profissão. Também é de conhecimento que a gente precisa colocar aqui um outro fator, que eu vou falar pra você. Por que essa briga não é como preocupação principal a vida e a integridade do paciente? Porque desde 2016, quando essas resoluções surgiram, a odontologia na área da harmonização facial cresceu 526%. Vocês têm noção do que significa isso no mercado financeiro? Vocês têm noção de que a empresa na qual eu compro meus produtos, 70% da venda dela, ou mais, que agora deve estar mais, mas isso foi ano passado, eram para cirurgiões dentistas e não para outros profissionais da saúde? Vocês têm noção o espaço que a gente ocupou nessa área? Principalmente pelo nosso conhecimento indiscutível nessa área.
Aí a gente chega numa conclusão de que essa briga não é com preocupações. Vocês têm noção o espaço que a gente ocupou nessa área? Principalmente pelo nosso conhecimento indiscutível nessa área. Aí a gente chega numa conclusão de que essa briga não é com preocupações individuais em relação à saúde do paciente, mas sim uma reserva de mercado. E o que significa isso? Eles estão preocupados com essa demanda que partiu de um local comprimido e escasso, foi para um outro que tem mais oportunidades, e com isso abriu um livre mercado mais explicitamente. Não são todos os pacientes que têm 30, 40 mil para fazerem uma cirurgia, para fazer uma cirurgia plástica dentro de um centro cirúrgico. Além do preço, não são todos os pacientes que estão dispostos a correrem o risco de uma cirurgia, porque mesmo que esse profissional médico, ele faça tudo da melhor maneira possível, que é o que eu acredito que a maioria dos médicos fazem, pelo menos todos os que eu conheço são muito bons médicos, há sempre uma porcentagem de insucesso, de uma complicação inesperada, de uma alergia que você não tem controle. Isso pode ter um risco numa cirurgia. Eles falam também que os profissionais que realizam esse procedimento, eles precisariam ter uma especialidade, como ser bucomaxilofacial, e isso é outra mentira. Do mesmo modo que qualquer médico que sai da faculdade, ele pode exercer qualquer uma das funções das especialidades, mesmo sem ter feito, o dentista também pode. Isso significa que ele deveria fazer? Na minha humilde opinião, não. No meu consultório, eu só faço o que eu me especializo depois. Qualquer uma das funções das especialidades, mesmo sem ter feito, o dentista também pode. Isso significa que ele deveria fazer? Na minha humilde opinião, não. No meu consultório, eu só faço o que eu me especializo depois. Então, esse Dr. Guilherme lá, ele fala na reportagem, Dr. Guilherme Shelber, ele fala que os profissionais odontólogos não têm essa formação, essa especialidade e estão fazendo procedimentos fora da legalidade, e isso é mentira. Do mesmo modo que ele pode fazer uma lipoaspiração, mesmo sem nem ter feito uma especialidade, por exemplo, ou até ter feito, mas não seja a área de atuação dele, porque se a gente entra no Instagram dele, tá lá rinoplastia, Guilherme Shelber, ele provavelmente só faça rinoplastia. Ele tem autorização do Conselho e da legislação brasileira para realizar outros procedimentos. Poder e fazer são duas coisas diferentes. É responsabilidade individual de cada profissional saber o que ele está executando e se ele tem ou não conhecimento específico para aquilo. Mas ele pode, do mesmo modo que se eu agora decidir fazer um implante dentário, eu posso fazer. Eu sei fazer? Não, mas eu posso fazer. Está executando e se ele tem ou não conhecimento específico para aquilo. Mas ele pode, do mesmo modo que se eu agora decidir fazer um implante dentário, eu posso fazer. Eu sei fazer? Não, mas eu posso fazer. Ele fala lá também que a rinoplastia, ela não pode ter fios e não pode ter feito procedimentos cirúrgicos. Não pode realmente fazer procedimentos cirúrgicos, mas em relação a fio, é outra mentira que esse Dr. Guilherme fala. Nós podemos sim colocar fios na região facial, dentro daquelas limitações que eu coloquei para vocês nos primeiros minutos do vídeo. Eles então falam que a nossa conversa, que deveria ter sido feita entre os dois conselhos, elas acabaram sendo judiciais na região facial, dentro daquelas limitações que eu coloquei para vocês nos primeiros minutos do vídeo. Eles então falam que a nossa conversa, que deveria ter sido feita entre os dois conselhos, elas acabaram sendo judicializadas, e elas foram judicializadas exatamente porque o Conselho Federal de Medicina não arredou o pé das coisas, mesmo sabendo que nós temos capacidade e conhecimento para fazer. Eles falam lá também uma outra mentira, que o dentista não está se enquadrando ao ato médico. Isso é uma outra mentira ou um desconhecimento que, para mim, ele é inadmissível perante o cargo que ele ocupa e a profissão que ele faz. Pois nós somos a única profissão que não se enquadra no ato médico. Todas as outras se enquadram, menos o cirurgião dentista, porque ele não está dentro dessa legislação por ter conhecimento específico e ter uma legislação separada, com autonomia para ditar o que ele tem ou não que fazer. Então, o cirurgião dentista não se enquadra na legislação do ato médico. Então, isso é uma outra mentira.
Eu vim aqui mais para esclarecer com autonomia para ditar o que ele tem ou não que fazer. Então, o cirurgião dentista não se enquadra na legislação do ato médico. Então, isso é uma outra mentira. Eu vim aqui mais para esclarecer, porque eu recebi inúmeras mensagens de, inclusive, pacientes. Então, isso interfere diretamente no meu ganho profissional. Acredito que o Conselho Federal de Odontologia vá, sim, fez até uma nota, né, agora, mas vai agir judicialmente em relação a essa resposta, porque eu recebi inúmeras mensagens de, inclusive, pacientes. Então, isso interfere diretamente no meu ganho profissional. Acredito que o Conselho Federal de Odontologia vá, sim, fez até uma nota, né, agora, mas vai agir judicialmente em relação a essa reportagem, porque não é a primeira vez. O Fantástico já tinha publicado uma reportagem no dia 5/11/2020 com o mesmo intuito, em denegrir a imagem do cirurgião dentista, o que pra mim é um desserviço pra sociedade, fora o que ele já vem fazendo, né, nessa pandemia. E aí, eu quis deixar esse vídeo, na verdade, não só para meus colegas, como para todo mundo que me segue, em respeito a vocês. Uma análise tão detalhada do que foi dito, de tanta baboseira do que foi dito lá, né? Tentando explicar para vocês e mais uma vez justificar. Eu acredito que não terá acordo com o nosso conselho, porque nós não vamos arredar pedras do que a gente pode, do que a gente não pode fazer. Nós sabemos a nossa capacidade. Há sim profissionais ruins, inclusive esses doutores que apareceram lá, eles precisam ser penalizados. Não estou passando pano em relação a eles. Eu não faço nenhum desses procedimentos proibidos no meu consultório e não acho certo que faça. Se a gente acha que a gente tem capacidade de fazer, a gente tem que buscar isso perante a justiça e legalidade daí em relação ao procedimento, para daí sim começar a realizar os procedimentos são a eles. Eu não faço nenhum desses procedimentos proibidos no meu consultório e não acho certo que faça. Se a gente acha que a gente tem capacidade de fazer, a gente tem que buscar isso perante a justiça e legalidade daí em relação ao procedimento, para daí sim começar a realizar os procedimentos com mais segurança no paciente. Então foi isso, eu acho que eu consegui esclarecer bem pra vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem aqui embaixo. Se vocês quiserem conversar pacificamente, também tô sempre aberta. E espero que vocês tenham com mais segurança no paciente. Então foi isso, eu acho que eu consegui esclarecer bem pra vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem aqui embaixo. Se vocês quiserem conversar pacificamente, também tô sempre aberta. E espero que vocês tenham um completa de realizações pra vocês. Um grande beijo.